Olá, estamos começando mais um programa Domitor aqui na Rede Vivax de televisão. Eu quero deixar mais uma vez um pedido para que vocês mandem para a gente assuntos que vocês gostariam que a gente discutisse aqui. E comentários, feedbacks, é tudo muito bem-vindo para que nós possamos sempre melhorar e trazer um conteúdo mais de acordo com o que vocês desejam. Bom, como vocês sabem, a gente tem sempre convidados ilustres, amigos, pessoas de sucesso. Mas hoje eu quero trazer, e antes de falar da pessoa que está aqui comigo, eu não sei nem se ele sabe disso. Eu fiz uma imersão no Vale do Silício e esta figura que eu vou apresentar para vocês foi, assim, a estrela dessa imersão. E apesar de ser um lugar bacana, de ser uma situação bacana, o programa da Startse é maravilhoso, mas aquilo para mim foi um divisor de águas na minha vida. Eu gosto de falar que eu sempre me senti inadequada nos grupos que eu frequentava, porque eu sempre fui a louca do pedaço, a que mudava o tempo todo. E esta pessoa que está aqui e o que eu vivi lá me fizeram sentir parte de alguma coisa e que eu não era a louca do pedaço. Eu só estava convivendo com um grupo errado, só estava na tribo errado. Então é com muito carinho que eu quero trazer para vocês Cristiano Cruel. Eu vou ler algumas coisas dele, mas nada disso mostra quem é este homem. Uma figura extremamente humilde e de um conhecimento absurdo. Para mim, hoje, ele é um dos maiores especialistas em inteligência artificial no mundo. Ele é super modesto, vocês vão ver. Mas ele é um dos sócios também da Startse. Ele é um profissional super destacado no campo da inovação e tecnologia, já deu para perceber, né? Atualmente, ele desempenha um papel fundamental na empresa Startse, que é uma plataforma dedicada a conectar pessoas e empresas ao ecossistema global de startups e inovação, né? Tem uma carreira profundamente dedicada à transformação digital. Eu me lembro de vê-lo falando de inteligência artificial 6, 7 anos atrás, só para vocês terem uma ideia. Ele é responsável por adoção de tecnologias, de inúmeras tecnologias em diversos setores. Além do seu papel lá na Start, ele também é um palestrante super requisitado, né? E tem um conhecimento e visão de futuro que pouquíssimas pessoas têm. Cruel, muito obrigada pelo seu tempo. A sua agenda é uma dificuldade e você não sabe o quanto eu me sinto honrada de tê-lo aqui. Puxa, André, eu que me sinto muito honrado e essa abertura aqui, primeiro te admirando aqui, muito bacana ver de tantas vezes que a gente trocou ideias e debateu assuntos e essa introdução aqui me deixa um pouco... estou aqui no compromisso agora de ter que entregar para o público aqui um pouco desse tema todo. Eu sou muito curioso mesmo. Eu amo me sinto desafiado, sim, em aprender as coisas. Vivo num ambiente muito, muito dinâmico, que a gente pode conversar, que estimula muito, certo? Nunca sei se meu trabalho é o melhor ou o pior que existe, mas ele não é monótono. E eu aprendo demais trabalhando com os clientes, nesses lugares incríveis que a gente tem que visitar, viajar. Então, eu me sinto sempre desafiado. Então, eventualmente, é por isso que descubro tantas coisas. Mas me conta uma coisa. O Cristiano fora da Startse. Quem que é o Cristiano? O Cristiano é casado com a Karina. Somos casamos em 1999. Faço uma conta aqui, faz tempo. Eu e ela tivemos um filho só, o Dudu, que não mora mais conosco, né? Foi embora. Eu ainda não me resolvi com essa. Você que é do mundo ainda não se resolveu? Não, 3 anos, ninho vazio, né? A síndrome do ninho, ainda estamos vivendo a síndrome do ninho vazio, mas nos divertimos falando disso, uma saudade enorme. Moramos aqui em São Paulo. Eu sempre, não sei, eu acho que eu sempre fui um cara muito intrigado com as coisas novas, muito curioso. E eu não sei, agora talvez essa pergunta me fez um relance aqui, refletir. Eu comecei muito jovem e estudei computação. Porque na época eu acho que eu gostava de matemática e alguém dizia, estava começando... A gente nunca sabe por que a gente escolheu o que fez, Total. Né? Vai pela a disciplina que você mais gosta no segundo grau e pronto, né? Isso. Mas tem uma marcação aqui, talvez. Assim. Eu comecei a estudar computação, sabe aquelas primeiras turmas da faculdade de computação, aquelas coisas meio diferentes. Mas uma coisa me marcou. Eu comecei a viver um ambiente mais assim de empresas, de tecnologia, e eu me lembro que eu comecei a trabalhar meio numa época em que os PCs, os computadores pessoais, começaram a surgir. E já existia uma geração de profissionais do mundo de tecnologia que olhava aquela mudança e eles desdenhavam. Nossa, isso é brincadeira, isso é game de criança. Eles
E eu, muito jovem, eu ouvia eles, ouvia os outros, eu não sabia. Mas o que me marcou demais foi que logo no início da minha vida profissional, eu via que estas pessoas, elas estavam, na verdade, praticando medo ali, porque elas tinham medo do que não sabiam. Então, a maneira de reagir é ser refratário ou desdenhar, como aconteceu. E eu vi mudanças muito rápidas e pessoas muito interessantes, pessoas inteligentes que não entenderam isso. E aquilo talvez me marcou. Então, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu não gosto de desdenhar. Não gosto de achar que sei, gosto muito do espírito de aprendiz, adoro, acho que é libertador dizer, eu não sei. Quando perguntam para mim, quer que eu desenhe, Crua? Eu digo, desenha, please, desenha muito, Imagina me ajuda. O cara que monta tecnologia, monta flywheels aí, depois a gente vai falar sobre isso, assim, sem nem pensar. Então, tá vendo, o que me caracteriza, eu sou muito caseiro, adoro estar com a minha mulher, nós somos namorados até hoje, porque a gente vive assim muito e o filho foi embora, então a gente teve isso. Adoro, moro em São Paulo, viajo por vários lugares do mundo, viajo pelo Brasil aqui, pelo trabalho também, e conheço pouco o Brasil, devia conhecer mais, mas acho que no íntimo mesmo eu sou um cara caseiro, muito curioso. Eu gosto muito de estudar, virou meu hobby. Eu deveria ter outros hobbies que não tenho. Então, meu hobby é ler, adoro meus YouTube, adoro imaginar, adoro wonder, né, que a gente chama. Adoro imaginar possibilidades. Eu sou um menino curioso. Eu gosto de me imaginar um menino curioso. Você se intitula futurista? Não sei, eu tenho... Futurismo é uma prática, para alguns virou até um método, um conceito. Eu me sinto sempre desafiado a imaginar futuro, mas eu sou muito questionador. Eu virei muito... Eu gosto de ter senso crítico elevado. Tá. Então eu gosto de entender fundamentos. Quando eu entendo fundamentos, eu lido... Eu não sei o que está no futuro. Perfeito. Não me atrevo a dizer o que está no futuro, mas eu acho que quando a gente entende melhor os fundamentos, a gente entende melhor as probabilidades do que pode dobrar. E acho que a gente, no mundo dos negócios, a gente às vezes comete um erro quando a gente usa a aplicação do futuro. Quando diz assim, no futuro, às vezes a gente diz isso, no futuro, como se o futuro fosse um lugar. Tipo, cheguei no futuro, agora acabou o futuro. Não, o futuro tá o tempo todo, né? Segundos depois tem outro futuro, depois outro futuro. Então o futuro ele não é lá um ponto de chegada. O futuro é uma janela que desliza e segue andando. Então a relação do futuro é assim. Então, isso é uma dificuldade do trato do futuro. O segundo é que a maioria das pessoas divergem quando falam de futuro, porque ela diverge com o timing das coisas, o tempo. Então, para alguns, o futuro é fim do ano, nós temos que bater as metas e fazer um negócio. O outro futuro é daqui 2 anos, o que vai acontecer com a nossa companhia, profissão, trabalho e valor. E o outro futuro é daqui 10 anos, porque eu não quero parar, eu não quero estacionar e não fazer nada. Eu quero continuar intrigado, eu quero continuar desafiado, né? A gente chama de Today I learn. Hoje eu aprendi. Se eu passei o dia inteiro hoje e não aprendi nada, o que aconteceu? Perdi meu dia. Mas como é que você enxerga e trabalha com esse futuro eterno? Esse futuro eterno, como lidar com ele sem ter muita ansiedade, né? Eu tenho um pouco de ansiedade, eu acho que ainda é uma boa ansiedade, não se tornou um problema, mas eu acho que a técnica simples de separar futuros... Perfeito. Uma técnica muito simples, 1, 2, 3. Janelas. Janelas assim, acomoda um pouco. Tá. Né? E eu acho que a gente tem que trabalhar o futuro como se fosse um portfólio de coisas. Não existe só uma coisa, existe um degradê de futuros. Então eu tenho que olhar assim, eu tenho que ter habilidade de entender quando eu estou estudando, pensando, conversando e agindo para um futuro próximo, curto, médio e longo prazo. Tá. A gente adora falar now, next, new, horizonte 1, horizonte 2, horizonte 3. A vida não é assim, mas isso dá uma acomodada. Não tem como fazer as coisas sem ter pelo menos uma forma de mapear, né? E eu me apaixonei nos últimos tempos por modelos mentais, né, mapas mentais. O CEO da Microsoft, recentemente ele deu uma entrevista e falou: os cientistas comprovam que o cérebro humano processa imagens 60 mil vezes mais rápido do que texto. Então, é como se o cérebro fotografasse imagens. Então, criar arquétipos, criar modelos, criar templates, é uma maneira muito simples e boa. Criar mapas. Tem aquela expressão, o mapa não é o território. Foi dito por um matemático polonês famoso. O mapa não é o território.
Você tem um mapa, chega lá, tem rio, não tem rio, não. Se tem rio lá, não quer dizer que não tem rio aqui, né? Então, a verdade não é o mapa. Os mapas são abstrações do mundo complexo. Então, eles são simples. Então, eles nunca são completos. Então, os mapas nunca são perfeitos, mas eles são úteis. Então, fazer um mapa do tipo A, B ou C, 1, 2 ou 3, para a esquerda, para a direita, eles ajudam muito a gente lidar com essa crescente complexidade. Vamos lá, porque isso que você falou é um negócio muito interessante, até para quem está nos assistindo e está pensando em iniciar carreiras. Porque hoje em dia a gente não tem 5, 6 possibilidades, a gente tem um mundo de possibilidades. Como é que você entende este mapa de construção? Explica um pouquinho melhor, porque eu acho que isso aí é sensacional. E a história sua dos sinais, né? De antever sinais, de analisar. Como é que você faz isso? Eu fico imaginando que a vida... Tempos eu estava refletindo, e vamos pensar junto assim. Os nossos antepassados, os meus avós, o jogo da vida dele... quantos futuros podia ter no futuro da vida deles, certo? Tinha 5, 6, 12 opções. Imagina. Os meus pais já tiveram que lidar com o futuro que possivelmente já tinha uns 30, 40, 50. O meu futuro, pela quantidade de coisas que está acontecendo, porque tem mais vírus, tem mais opiniões, tem mais dados mesmo, tem mais tecnologia, tem mais personas, tem mais tudo. Então, a combinação dessas coisas dá mais variabilidade, tem mais opções de futuro. O meu futuro já devia ter uns 100 futuros. O do meu filho deve ter uns 500 futuros. Então, como a gente lida com esse futuro crescente? Eu acho que é criar mais essas possibilidades, ficar entendendo. Entender quando eu estou estudando uma coisa que eu entendo que ela tem um impacto mais distante, mais no médio prazo e mais no curto prazo. Acho que, tecnicamente, o que eu faço é, quando eu mapeio essas possibilidades... E eu pratico muito radares de sinais, que é tentar... Eu estudo, mas se eu não paro uma hora para escrever, ou eu esqueço o que eu fiz. Então, eu leio, capturo muita coisa e processo. Quando eu processo, eu tento imaginar como vai dobrar esse futuro para mim. Ok. E aí eu tento fazer 3 coisas. O que está bem distante, e eu acho que é relevante, eu organizo disciplinadamente para investigar, estudar e... Ok, Perfeito. Então eu tenho uma lista de coisas que eu tenho que estudar e tenho que me disciplinar. Tá. O que eu acho que é importante e está ali na frente, eu digo assim, eu tenho que começar a botar a mão na massa. Eu tenho que começar a brincar no mínimo com isso. Então vamos lá, você tem aquilo que você joga para frente, que é mais longe para estudar, mas o que está mais próximo você já executa. Executo de maneira... Qual a maneira mais barata e simples de eu executar? Porque ela está no 2. Tá. O que está no 1, o que chegou e eu perdi ou não entendi, eu tenho uma sensação que eu estou atrasado. Aí eu toco com força. Então, a minha cabeça, a técnica é o seguinte: tenta ler, conversar com gente, vai viajar, leva os olhos para passear, captura o que você puder. Mas captura e para e modela, risca, escreva. Quando a gente escreve, o tico encontra o teco, sabe? Então, vai, processa isso. Daí coloca as coisas no 3, longe, médio e curto. O que está longe... Separa as principais e estude disciplinadamente e investigue. O que está no 2, experimente. O que da maneira mais fácil e rápida e barata, sem riscos, você deveria fazer. Mas mete a mão na massa, vai lá, faz a coisa. E o que está no 1, eu tenho a sensação de que eu estou atrasado, é o que a gente chama de projetos, experimentos, investigações. Perfeito. Então, quando eu penso no meu futuro, eu penso o que eu estou investigando, o que eu já estou experimentando e as coisas que não tenho dúvida que eu tenho que fazer agora, que é projeto mesmo. E como é que você toca tudo o que você faz? Porque nós ainda vamos ver para essas viagens que você faz. Eu sei que você voltou recentemente da China, mas como é que você faz isso? Porque como você é um curioso por natureza, quantas coisas você tem nesse mapa mental seu? Não, esse é um problema. Eu acho também que o mundo executivo, isso é bom para a gente se preparar. A gente veio digitalizando o mundo, criando mais opções, e está claro que o próximo gargalo de qualquer companhia e coisa é a cognição humana. Nós, assim, a maioria dos executivos que eu converso, eles estão devendo e-mail, eles salvam tudo para ler depois, eles compram mais livros que eles leem, a gente se reconhece. Né? Assim, a gente fica numa ansiedade de consumir tudo e não consegue. Ou seja, o mundo foi criando uma complexidade, um volume de informações, nós não conseguimos mais processar. Eu não consigo mais processar tudo que tem. Então, eu preciso ser mais seletivo. Aprender a ser um curador, né? É um curador, isso. Saber convergir melhor, saber fazer... Eu adoro, são expressões em inglês, mas são muito simples, tá? E que são muito úteis para quem quer brincar com inteligência artificial. Eu tenho que aprender a fazer Eli 5. Eli 5, Eli 5,
Que quer dizer, me explique como se eu fosse uma criança de 5 anos. Perfeito. Então, quando eu aprendo uma coisa, alguém conta um termo, um acrônimo, uma tecnologia, uma coisa que eu não sei, eu anoto aqui no meu papelzinho, no meu celularzinho, bato uma foto, gravo na memória. Aí eu vou para essas máquinas incríveis, essas novas máquinas de AI, os GPTs da vida, os Geminis, é uma variedade delas. E é simples, eu escrevo lá, L5, espaço, o nome dessa coisa. E é incrível, porque a matemática do universo vai lá e me explica da maneira mais simples possível o que é aquela coisa. Perfeito. Gente, olha que dica incrível. Né? Se você pede para o próprio GPT, o que deve ser o que você está usando na sua casa, e se não estiver usando, comece, para te explicar como se você fosse uma criança de 5 anos. Passa a semana inteira anotando coisa que você não sabe. Maravilha. Sábado de manhã faz um cafezinho bom, pãozinho com manteiga, vai na frente do GPT e tasca lá, L5, espaço, qualquer coisa. E comece a se divertir com o aprendizado. Então, a curadoria e a capacidade de entender fundamentos, ela eu acho que é uma super alavanca para entender essa suposta complexidade e aliviar um pouco o tempo da performance, da agenda. E eu acho que aqui eu vou ter coragem de dividir uma coisa séria contigo. Opa. Todas as organizações buscam eficiência. E nós temos que buscar, temos que ser mais eficientes. Mas em algum momento eu estou entendendo que eu, como humano, eu tenho que me tornar ineficiente. Eficiente, André, é para as máquinas. Eu preciso conversar com as pessoas, dar carinho, ouvir, abraçar, viajar. Essas são coisas, criar hipótese, testar, que são coisas ineficientes. Do ponto de vista antigo, né? Do ponto de vista antigo, isso é ineficiente. Mas eu quero, se é para ser eficiente, eu tenho que criar uma máquina que faça essa eficiência. Para quê? Para que eu tenha tempo para ser ineficiente e transformar brutalmente a eficiência seguinte que vem nas coisas. Então, um pouco assim de... É meio contra-intuitivo, mas eu acho que é racional. E eu vou te dizer uma coisa, eu não sei se a gente vai ficando mais velho, vai tendo essa visão. Hoje, eu estava conversando ontem com uma pessoa que a gente foi fazer um negócio, uma imersão, e eu estava discutindo exatamente isso. Quer dizer, o quanto a gente pesa o lado do trabalho e a gente tira a leveza de ser a gente. E o quanto que faz diferença. Às vezes é um dinheiro que você poderia ganhar, vamos falar de dinheiro, né? Você poderia ganhar rápido, em 5 anos. Pô, ganha ele em 10, mas vive esses 10 anos. A gente ainda não aprendeu isso, né? Ainda não tem isso muito bem. Eu acho que a maioria ainda vive, e eu tive na China, né? É inevitável comparar um país que tirou talvez 800 milhões de pessoas da miséria absoluta nos últimos 30, 40 anos. Então, penso, os avós numa miséria terrível, os pais viveram dramas e tiveram... Né? E os filhos agora, eventualmente, estão tendo mais opções de fazer as coisas. Então, uma das coisas que a gente sempre viveu a vida profissionalmente foi: eu vou morrer agora para ser futuro, me aposentar e ser feliz. Exatamente. Era uma transferência... E uma frustração terrível, como se eu não pudesse me dar o prazer de viver agora e eu sofrer, terceirizava, né? A felicidade lá para frente, né? E quantas pessoas a gente conhece que conseguiram muito, alcançaram muita riqueza, inclusive, e depois veio uma depressão da inutilidade. Eu acho que isso é um risco. Né? E doenças também, porque você vai ficando mais velho, você está sujeito a um monte de coisa, né? Doenças, daí não pode aproveitar, deprimidos, incapazes de fazer uma coisa ou outra. Então, eu acho que a gente tem que ter mais equilíbrio, sim. A gente tem que ser feliz continuamente, sem dúvida. E o senso de não se sentir útil, às vezes, também é muito duro. Aparentemente, quem vive mais. Né? E me conta uma coisa, como é que você está enxergando agora, depois desses anos todos de estudo de inteligência artificial, esses cursos todos que você está dando, que eu ainda vou fazer me aguarde lá, como é que você está enxergando esta bendita desta inteligência artificial? Eu lembro que você falava que era uma mágica. Você não via as coisas acontecendo, então você não vê porque era mágica. Quando você não sabe como é que faz, é mágica. Arthur Clarke, um grande escritor britânico, tinha essa frase. Essa frase é linda, né? Ele diz: qualquer tecnologia indistinguível, qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de mágica. Então a magia está no coisa. Eu adoro esse conceito das mágicas. Mas eu também aprendi uma coisa. Se eu tirar uma cartola e tirar um coelho da cartola, o pessoal vai achar o cru é mágico. E é legal, é o aplauso e tudo. Mas se eu mostrar para as pessoas aonde eu escondo o coelho dentro da cartola, ela perde a magia. Ok? Perfeito. Então, às vezes é mágico até você descobrir como funciona. Depois que você descobre como funciona, ela
Algumas pessoas gostam de esconder o coelho para manter a magia ou achar que, né? Eu gosto é de revelar segredos de coelho mesmo, tá? O meu trabalho é fazer as pessoas entenderem melhor os fundamentos e aí cai a magia. A magia é linda, é estimulante, é provocativa. Mas chega uma hora que quando eu falo de negócio, aí tira a mágica, vamos no fundamento, entendemos o que é e aí a gente supostamente avança. Então é um pouco assim que eu gosto de lidar. Supostamente faz a mágica para você mesmo, né? É isso aí. Mas como é que você está enxergando a questão da inteligência artificial hoje? Perfeito. Primeiro o Brasil, depois nós vamos para o mundo. Vamos fazer algumas referências rápidas. Se um amigo nosso disser, estou usando a IA, provavelmente ele está falando do ChatGPT que virou popular. Perfeito. Mas não existe a IA, não existe uma IA. Existe uma infinidade de IAs e modelos, como a gente chama, certo? Então é menos singular e mais plural. Seria mais as IAs. Segunda coisa interessante. Se alguém disser assim, já aprendi a IA, já implantei a IA, acho que essa frase também não está bem montada. Eu acho que é menos pretérito e mais gerúndio. É mais, estamos aprendendo, estou implantando. Por quê? Porque é uma coisa que está se desenvolvendo ainda naturalmente. Tá. Dito isso, recordo, eu tinha 15 anos quando ganhei meu primeiro computador. TK2000, ligava na TV, meu pai tinha... Faz muito tempo, eu com 15 anos faz muito tempo, né? Tenho 55 anos. E foi lá a primeira vez que eu vi a noção do que era e ligava um prompt. Eu ligava o computadorzinho e ficava piscando um negocinho, tipo esperando, a máquina esperando. E aí, qual é? E aí, qual é? E aquilo ficava intrigando, assim, meia hora parado na frente, assim, imaginando o que eu vou fazer com isso. Ok? Tá. Mas ali que foi a primeira vez que eu escutei os termos mais relacionados à inteligência artificial. 1999, livro do Kurzweil. Sim. Ele escrevia que tinha uma máquina mágica, Aaron, que já era capaz de desenhar imagens, escrever poemas. Nossa, que magia louca. E aí, mais recentemente, eu sou autor de um livro junto com o Júnior e o Piero. Organizações exponenciais. Vale a pena ler. Baseado um pouco nas organizações exponenciais, organizações infinitas. Organizações infinitas. Desculpa, gente, errei o nome. Organizações infinitas. E olha que foi legal. Lá em 2020, eu tinha acesso a esses GPTs. Antes de ficar popular, eu já tinha acesso. Esse negócio já está aí faz mais tempo, né? Com certeza. E aí eu me lembro que eu achava muito mágico pegar textos que eu tinha escrito, jogar na máquina, e a máquina me devolver outros textos. E aí a editora topou, e quem escreveu, então, o prefácio do nosso livro, no caso, foi a máquina, foi a magia, E isso é interessante porque eu começo a acompanhar esse item, e eu vejo que a inteligência artificial, ela é uma coisa... eu te comentei antes, eu imaginei que eu não estaria vivo para ver tudo que eu estou vendo. Eu acompanho isso desde que eu sou adolescente, e eu imaginava que isso dobraria em impacto geral no mundo, mais adiante eu não teria a oportunidade de ver. Então, eu estou um pouco assim, excitado com tudo que eu estou vendo, testemunhando, aprendendo, descobrindo e fazendo, ok? Nesse tom. Talvez uma das coisas, para todo mundo aí que nos assiste, talvez eu tenha que fazer um alerta, que eu vou fazer um contraponto importante. A primeira vez que as pessoas ouviram falar de inteligência artificial, possivelmente foi num filme de ficção científica. E a máquina dominava o mundo. E a máquina estava fazendo maldade com alguém. Era porque um pouco da dramaturgia do negócio. Então, a maioria das pessoas desenvolveu a ideia que inteligência artificial é uma criatura. Se chama antropomorfismo. A gente cria esse negócio, né, que é um ser lá, tá? E criamos isso. E muita gente optou por demonizar a inteligência artificial. E, infelizmente, eu preciso dizer, demonizar a inteligência artificial traz mais atenção e cliques. A Startse é um dos maiores portais que comunica o Brasil, tecnologia, inovação, transformação, startups. Pô, Andréia, um artigo nosso falando mal de inteligência artificial dá muito mais cliques que um artigo falando bem. Só que a gente descobriu, não está certo. Porque quando você demoniza uma coisa, as pessoas do bem não querem aprender. As pessoas do bem não querem aprender o que dizem que faz mal para os outros. E isso é um drama, porque os do mal já estão sabendo. Então, o que a gente estava fazendo? Isso era nós iríamos perder essa guerra com certeza. Não é que não dá para fazer mal com a tecnologia. Mas a tecnologia sozinha ela não faz mal para ninguém. Quem faz mal para alguém são pessoas más. Então, o nosso ímpeto foi ao contrário. Não. Nós precisamos enfrentar isso e trazer para as pessoas do bem, para que as pessoas do bem não se sintam refratárias a esse conhecimento novo e tenham muito mais vontade de aprender que os do mal. Então a gente contra a nossa velocidade de criar atenção, e todos nós precisamos, vender atenção e criar negócio e tudo mais, nós vamos pegar pelo bem.
Nós vamos trazer todo mundo do bem para aprender melhor, para a gente dar bom uso para esse negócio. E olha, a impressão que eu tenho, eu posso estar errada, mas que vocês foram quem começou a divulgar realmente a inteligência artificial. Depois de vocês, agora tem um monte de gente fazendo curso, um monte de gente aparecendo, mas eu me lembro muito do pioneirismo de vocês, né? E da forma como vocês inseriram isso dentro dos negócios, dentro da vida corriqueira do dia a dia. Talvez eu possa refletir, me arriscando aqui, eu acho que a nossa companhia ela é desproporcionalmente muito avançada em inteligência artificial. O desproporcional é porque é uma empresa de tamanho médio, pelo tamanho econômico nosso, nós somos muito avançados em inteligência artificial pela dimensão econômica nossa. Uhum. Essa seria a constatação. Aí, refletindo, olhando conectando os pontos para trás, é uma empresa jovem, de 8 anos, mas que nunca, nesses últimos 8 anos, nenhuma imersão no exterior, nenhum grande evento em São Paulo, nenhum curso, nenhum programa em grande empresa, nenhum grande desafio de startups, nada que a gente tenha feito, eu não me lembro nenhum deles que não se falou de inteligência artificial. Então, devia estar tatuado no DNA da gente. Segundo aspecto, nós somos uma companhia de experimentação. Nós gostamos de provar o novo, de antecipar. A gente tem medo de ficar para trás, de ficar obsoleto. Então, a gente tem essa coragem nata do negócio que eu acho que facilita a experimentação das coisas. Terceiro, ali um pouco na pandemia, a gente fez uma aquisição de uma empresa tech. Nós adquirimos uma empresa digital, uma boutique digital. Nós temos o que se chama tecnicamente de acqui-hiring. A gente compra uma empresa não porque você quer um negócio, mas você quer aquele time contigo. Perfeito. Então, quando a gente dobrou aquilo, quando a gente dobrou a expressão que a gente usa muito, mas quando a gente trouxe isso, lá no início já começou a dar vieses que aquilo se tornaria o nosso lab de inteligência artificial. Então, se eu somar essas coisas todas, a presença dos lugares fora, a antecipação do olho, invariavelmente você fica sacando e ouvindo as coisas. Os sinais que são fracos, eles começam a esquentar. E eles começam a colidir. E a gente antecipou há uns 2 anos que haveria um momento de dobra de inteligência artificial. Dobra seria, chegou, ficou e não é conversa mole, não é papo para boi dormir, pega sério e pega reto. E vamos fundo. E foi ali que eu assumi muito esse mandato de empurrar esse negócio de inteligência artificial, não só dentro do nosso negócio, que eu acho que é fundamental, mas para todos os clientes que a gente interage por aí. Legal, gente. Olha, eu quero muito saber das suas viagens. Nós vamos falar principalmente da China. Mas o nosso tempinho nesse módulo está chegando ao fim. A gente vai voltar daqui a pouco e fique aí, não saia, para você saber muito mais desta pessoa incrível. Até daqui a pouco. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero convidar você para todas as terças-feiras nós participarmos juntos aqui na Vivax TV da missa e novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, transmitida do nosso santuário Nossa Senhora de Fátima, no Estreito, em Florianópolis. Convide, divulgue para seus amigos, familiares, para que eles possam estar junto conosco e formarmos essa grande corrente de oração. Todas as terças-feiras, às 20 horas, aqui na Vivax TV, missa e novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Rede Vivax de televisão. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui, Cruel, e, ao mesmo tempo, jogar. Vamos ver. Vou separar as habilidades. Me conta, você quer ser empresário ou funcionário?
Ah, já que eu estou aqui do lado, estou vendo mais ex, eu acho que eu vou de empresário. Você vai de empresário? Então, eu fico sendo de funcionário. Aqui você pode abrir. E é assim, né? Como quem já nos assiste já sabe, a gente joga com as cartas que a gente tem, né? Então, às vezes, as habilidades não vão ser aquelas que você vai querer usar, mas vai ter que se virar nos 30 com o que a gente tem. Então, joga o dado para a gente começar, por favor. Os dois. Os dois. 7. 6, não? 6 e 6, isso. 7. Pode andar aí no tabuleiro. 1, 2, qualquer direção. Qualquer 3, direção. 4, 5, 6. 6 ou 7? É, mais um. 7. 7. Você pegou empresário nível 2, então o teu problema está aqui. Pode pegar uma carta. Vamos lá, vamos ver. Só leia em voz alta, por favor. Um funcionário que participou da fundação da empresa pede demissão e faz uma denúncia de assédio moral contra um dos sócios. Ih, fui pegar uma também, né? Antes de você responder, vamos fazer uma coisa que eu estava esquecendo. A gente vai tirar o objetivo individual. Esse aí é o objetivo. Por favor, pega um. É o objetivo do jogo. Ok. Qual que é? Acumular N vezes 50 pontos de conquista. Ah, é o número dos jogadores. Então a gente tem que. O jogo pede conquista. Só botar aqui, por favor. Tá bom. Agora você escolhe o seu objetivo. Esqueci disso, gente. Foi um lapso. Tá bom. Esse eu conto ou não? Pode contar, né? O jogo não tem nada escondido. Acumular 50 pontos de conquistas. O meu é a virtude do meu. O meu é 25 de conquista, de satisfação, de conhecimento. Então, aquilo que eu comentei com você, a gente vai jogar, a gente não vai pontuar, mas a gente tem que ter a estratégia de ir pegando a manha aqui dos pontos. Então, vamos lá, você está com esse problema aí, acusação de assédio. E agora, o que você vai escolher? Como é que você vai lidar com isso? É uma das minhas escolhas. Exatamente. Aqui, né? Você tem que escolher a habilidade que você acha que você vai te ajudar mais. E aí pega a carta que tiver um número maior. Você sabe que eu acho que eu pensei em jogar jogo de cintura nessa situação. Mas eu acho que se for isso mesmo, eu deveria ser agilidade na decisão, super ágil. Eu tenho que confirmar o que aconteceu de fato. Perfeito. Muito interessante. Pode jogar fora do jogo, agora vou eu. Enquanto eu estou jogando, fala um pouquinho pra gente, ó. Eu tô de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ficar aqui. Sou mais um problema do primeiro. Você vai contar pra gente da China, hein? Mas antes eu vou ler aqui o problema que eu tenho que resolver. Você passou na seleção para um concorrido curso de mestrado em uma grande universidade. Se aceitar, terá que negociar uma jornada de trabalho flexível ou reduzida na startup em que trabalha. Uau! Bom, se eu trabalho numa startup, eu imagino que as pessoas tenham uma forma de pensar um pouquinho mais evoluída, um pouquinho mais aberta. Então, acredito que vai ser possível negociar isso. Eu acho que eu tenho que ter aqui um joguinho de cintura, uma criatividade um pouquinho maior para poder trabalhar com isso, né? Acho que eu vou de criatividade aqui. Eu tenho o coringa do jogo, que é o Dômitor, que é o domador, que trabalha com todas as habilidades em máximo aqui. Vou usar ele. Tem Coringa. Mas, bom, Poxa. Beleza. Agora, eu quero saber da China. Me conta pra gente aqui um pouquinho como é que foi a experiência lá na China. Bom, a China foi você participou dos programas da Starts na Califórnia, então a gente fez um grupo de executivos para a China, a gente fez Beijing, Pequim, Xangai, focado na temática de inteligência artificial. Okay? Uma das coisas que fizemos foi participar do WAIC, que a gente chama World AI Conference, a maior conferência de inteligência artificial lá na China. Impressionante pela dimensão, pelo tamanho e tudo. Mas temos vários insights e possibilidades de imaginar da China, mas, obviamente, entender melhor da cultura, dos acontecimentos lá dessas últimas 3, 4 décadas é impressionante. E talvez só antes de entender a tecnologia, os efeitos, que impactos pode ter na nossa economia, para fora, o que for, entender a história. Entender a história ajuda demais a entender por que as pessoas são assim. Né? Lógico, perfeito. Mas o que você percebeu lá em termos de... A evolução deve ser uma coisa absurda, né? Mas como é que as pessoas estão focadas? A gente imagina um pouco fechadas, porque a China ainda é um país mais fechado, e vivendo esse boom todo. Como é que você viu isso lá? Pois então, estimo que tem menos de 5 mil brasileiros vivendo na China, um país de 1,4 bi de pessoas. Uau. Então, quase não tem brasileiros lá.
Os brasileiros ocidentais é comum ver, eles param a gente para tirar foto com a gente. Então somos exóticos para eles, então, nesse sentido. E 1,4 bi de pessoas é muita gente. Se pensar as Américas inteiras, não deve ter 1 bilhão de pessoas, não sei, mas imagino isso. Então, é muita gente, sim. É uma transformação brutal nas últimas décadas. A gente tem muitas referências, opiniões sobre governo e tudo, mas, tecnicamente, nós brasileiros conhecemos muito pouco da China. Muito pouco da cultura, do comportamento. Quem estudou China aí na escola? Imagina. Na história. Então, não entendemos muito isso, não entendemos muito isso, eu acho assim. O que aconteceu realmente é impressionante. Estimam 800 milhões de pessoas saíram da miséria, né? E nós estamos falando de hoje de um país que mais do que 55% do varejo total já é e-commerce. 200 milhões de pessoas trabalham em gig economy, que é delivery, motorista, muito em condição online, fazendo as vendas, as live commerce, em Quer dizer, o que a gente vê aqui, que a gente acha que é um absurdo, lá é assim... É impressionante. Uma digitalização, alguns remetem a isso. A China não viveu no mundo digital, não viveu a época do PC e da internet. Tinha um computadorzinho, um PC para 100 habitantes. Então, quando veio o efeito dos smartphones, os celulares, smartphone, é como se a China tivesse pulado por cima dessa etapa. Sabe, você não vai onde os outros estão, vai onde eles estão indo. Então, eles usaram isso como uma alavanca de transformação para tudo. Bancarizaram a população. Em vez de criar agências, criaram aplicativos. As fintechs, e é impressionante o alcance que isso ganhou. Realmente não se paga conta lá, você não paga, usa cartão de crédito, ninguém aceita cartão de crédito. A gente vai lá, usa os aplicativos, WeChat, Alipay. Como é que vocês fizeram lá? A nossa turma que vai, antes a gente se prepara aqui para chegar lá e estar um pouco integrados. Entendi. Mas eu tinha meus aplicativos, então chega numa hora, compra num restaurante, quanto custou? 100. Aí todos eles têm umas maquininhas, que eu no meu aplicativo viro um QR Code, né? Um código de barra, um código, ele dá uma fotografada e Andréa, em instantes no meu celular pinta 100. Aprova? Sim. Pum. Então, é uma velocidade, é uma infraestrutura tecnológica brutal, um acesso enorme e o povo todo embarcado digitalmente nesses ambientes. É isso que eu ia falar, a educação para isso está tranquila lá, está todo mundo, você viu que está todo mundo incorporado no mesmo Para mim está claro que os chineses, de modo geral, eles estudam muito e trabalham muito. Aquela expressão que a gente ouvia falar do 996. Sim. 996. Trabalha das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Isso, eles têm leis trabalhistas lá, que tem que respeitar também, mas isso vem desse ímpeto de sobrevivência dessas últimas gerações. Filho único. Filho único tinha que sustentar o pai e mãe, que tinha que sustentar os avós. Os avós. Então, era uma pirâmide invertida. Então, ele era muito competitivo. É um país muito competitivo sob esse aspecto. Então, eles estudam e trabalham demais, de fato. Qual o insight que você trouxe maior, assim, de lá? O insight maior é que muitos ainda estou processando eles, são poucos dias que voltei, mas talvez me reconhecer que todos nós temos preconceitos. Eu me surpreendi com várias coisas lá, eu tinha imagens, fotografias dos meus preconceitos que não se constataram lá. Eu acho que eles não entendem tanto da gente, não. Os chineses estão muito preocupados com os brasileiros. Acho que não. Eu acho que eles estão mais preocupados. Se tu pensar a Ásia-Pacífico, do ponto de vista de negócio, é mais fácil ir para Indonésia, Vietnã. Do que Brasil, sei lá, na América Latina. Né? Talvez, não sei, vamos dizer, 4/6 da população é naquele mundo. O nosso mundo tem muito menos gente do que o mundo de lá, assim, né? Do que o Oriente. Então, eu acho que eles estão lá, eles têm uma capacidade de fazer coisas incríveis, eles se orgulham de copiar. Se você não entende a cultura chinesa, a lógica, você é cheio de julgamentos sem entender. Eu acho que os chineses vão crescer muito, a economia vai continuar crescendo, com todos os incidentes. Acho que vão fazer mais parte da nossa economia, da nossa vida, ok? Aqui no Brasil, tipicamente. Acho que nós precisamos aprender a lidar mais, entender mais, estudar um pouco de história, sim. Acho que a cultura e o comportamento deles é diferente. A gente fala em coisas éticas, mas a ética talvez tenha perspectivas diferentes. O que é ético? E o que é ética para a nossa cultura pode não ser para eles, né? É diferente, né? A gente fala muito, o brasileiro adora debater
e polarizar as coisas, né? Então tem, vamos dizer, que a gente adora os ismos, né? Tem o capitalismo e o socialismo. Honestamente, a sensação que eu tive na China é que lá não tem isso não, lá tem o chinaísmo. O que precisa para funcionar? Nós vamos fazer. Nós vamos fazer esse negócio. Eles são muito utilitarianistas, que a gente chama, né? Tecno-utilitarianistas. Quando surgem novidades, vamos fazer. E nós aqui tendemos a vamos regular antes de deixar fazer. Perfeito. E eles vão fazer antes de regular. E aí, uma estrutura de comando, uma decisão, o tema da liberdade de expressão, mas o tema também da privacidade de dados é muito diferente lá. Então, isso faz com que possivelmente as inovações se acelerem, porque é menos, não posso dizer menos democrático, mas acho que todos entendemos um pouco com disso. certeza. Bom, vamos continuar aqui. A gente tem a carta do mundo. A gente falou da China. Vamos ver o que está acontecendo no mundo enquanto a gente está tomando as nossas decisões. Não sei se eu tenho sorte. Vamos ver aí. Leio aí? Lê, por favor. Aumento drástico da violência urbana. O resultado dos níveis de todos os jogadores diminui em 2 pontos. Perdemos geral aqui. Perdemos geral. Sociedade perdeu. Perdeu. Eu tenho que falar da China agora. Faz tempo que eu não me senti tão seguro num lugar. Fazia Puxa tempo. vida. Ok? Mesmo você vindo da Califórnia, dos Estados Unidos, naquela época onde lá era seguro, né? Porque agora também já não está muito. Mas eu me senti muito. Por quê? Porque lá possivelmente a mão é firme. Então, quer ver uma coisa que aterroriza todos nós ocidentais? Eu vi lá na China demonstrações do que eles chamam do score social. Score social é essa aplicação de governo, grandes empresas tech, 4 ou 5 podem operar isso. Todo cidadão tem um score. Em vez de tem score de crédito, tem score social. Vai de 0 a 1000. Se você fez uma besteira, perde um pontinho. Se fez uma coisa boa, ganha um pontinho. Olha só. Fica imaginando uma engenhoca toda para pegar a população inteira. Mas né? tem um score social, que não é só de crédito, é social. Comportamentos, várias coisas. Brigou no trânsito, malandro. Não sei o quê. Abriu uma máquina de vending machine, tirou 2 refrigerantes em vez de um só. Dá-lhe menos pontinho. Menos pontinho. Você tem uma ideia? Quem tem menos de, acho que 300 pontos, não pode comprar uma passagem de avião. Olha Quem só. tem menos de 200 pontos não pode comprar uma passagem de trem. Então, o que acontece nesse efeito? Podemos debater enormemente, certo, errado e tal, e filosofar loucamente. Mas isso aqui não tem. Esse custo não tem. Então, nós vamos e criamos um negócio. Eu visitei uma daquelas lojas autômatas, bem de inteligência, sabe? Tipo Amazon Go. Entra, pega o negócio e sai pela porta sem pagar. Não. Sai que as câmeras viram que você é o cliente, você pegou, você vai pagar e já te debitou. A primeira pergunta dos brasileiros é sempre assim, puxa, mas e se o cara colocar no bolso? E se o cara entrar com guarda-chuvas e ninguém vê? A nossa mentalidade é preparada para dizer assim, e se o outro fizer uma falcatrua? E se o outro fizer uma malandragem? E se o outro fizer um desmando, né? Aí o chinês responde para a gente assim, olha, aqui nós estamos nos esforçando para criar coisas boas para que as pessoas do bem possam ter uma vida melhor. E não gastar tanto tempo e ficar perdendo tempo do que o do mal vai ficar fazendo mal. Aí a gente tem que engolir seco. E entender que este custo eles não têm. O que deve agilizar muito. Eles não perderiam 2 pontos. Com certeza. Você sabe que você falou um negócio agora que eu me lembrei de uma experimentação que fizeram muito lá, começou lá em Santa Catarina, a respeito de deixar um freezer com picolés à vontade, a pessoa pegava e pagava. Não sei se você viu isso. Não vi isso. E a surpresa era para ver como as pessoas se comportavam. Tinha câmera, mas ninguém sabia. E a surpresa foi tamanha que todo mundo achou que ia ser roubado, todo mundo ia roubar. Que não. Que as pessoas pegavam, pagavam. E às vezes, não tinha o troco, a pessoa fazia um gesto, deixa para lá, levava o picolé. Então, você vê, às vezes a gente está tão focado no mal que a gente deixa de priorizar o bem, né? Então, isso aí que você me falou me lembrou dessa experiência que eu achei fantástica, fantástica. Mas vamos lá, mais uma rodadinha aí. Mais uma rodada aqui. Agora eu fui a 8, então vamos... Você vai evoluir? Como é que é? Eu vou chegar num F lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8. Você pode voltar para trás, tá? Você agora passou a ser funcionário. Você pode o dia que você quiser. Legal. Você quer virar funcionário mesmo? Tá bom. Mas vamos simular. Qual é a simulação? Beleza. Vamos dizer que eu me estressei. Porque ser empresário não é fácil, André. Com certeza. Duro, vendeu sua empresa. Perrengue, isso. Então, eu quero entrar de novo no mercado. Beleza, você entrou e entrou bem, tá? Entrei, uma startup 3. me deu uma opção ali. Pronto, tá aqui, ó. O seu problema tá aqui. Vamos lá.
Estou trabalhando agora e percebi que uma nova tecnologia pode concorrer com o que utiliza na sua empresa. Nada a ver com você, né? Estudá-la e estar um passo à frente pode lhe criar boas oportunidades, mas vai demandar muito tempo e dinheiro. Aqui complicou o final, né? Mas estava indo bem, tu complicou o final. Legal, esse é o desafio. O que eu vou fazer? É isso? Qual habilidade você vai usar? fazer? Como é que você vai usar isso daí? Olha só, eu entrei numa companhia que tem uma tecnologia nova que transforma o que a empresa está fazendo. Isso é adaptabilidade, isso é a ambidestria. Perfeito. Eu vou ter que aprender, continuar tocando esse negócio aqui, porque é isso que vai pagar a conta, fazer, mas eu não posso me abster de experimentar esse outro lado. Aí que eu tenho que aprender a escrever com as duas mãos e chutar com as duas pernas. Adaptabilidade seria a minha opção. Beleza, seu jogo de cintura, a carta que você escolheu, né? É. Então vamos ver meu aqui agora. Eu tô com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu fui promovida aqui. Também estou na mesma linha que você. Estou lá no terceiro, vamos ver. Você recebeu uma promoção, mas seus colegas de trabalho acham injusto que a chefia tenha escolhido você e não um outro funcionário do time, o qual será liderado por você a partir de agora. Caramba. Bom, eu acho que eu tenho que ter aqui muita criatividade para lidar com essa situação. Se eu tivesse a carta jogo de cintura, eu iria na jogo de cintura. Mas não tenho. Muita criatividade. Eu acho que eu tenho que tentar ter um distanciamento para entender aqui como é que eu vou lidar com os diversos cenários. Então, deixa eu ver o que eu tenho. Eu tenho distanciamento, a carta que eu tenho, né, lidando com o que eu tenho, que é melhor, é a visão panorâmica, onde eu tenho distanciamento e adaptabilidade 9 para cada um. Então, eu vou nessa. Vou na visão panorâmica. Vamos ver o mundo. O que está acontecendo no mundo? Vamos lá, de novo. Mudanças regulatórias. Opa. Que aumentam a competitividade da sua empresa. Que aumentam a competitividade da minha empresa. O resultado dos níveis dos todos os jogadores aumenta 1 ponto. Então, a regulação propiciou. Ok? É interessante aqui o fato, até porque eu estou vivendo inteligência artificial, um drama regulatório absurdo, brutal. Né? Porque olha a dificuldade do regulador. O que é uma boa regulação hoje para coibir e proteger as pessoas versus uma regulação errada que constrange e inibe o desenvolvimento de uma geração? Olha a sinuca de bico, que é um pouco dessa... gente fica cobrando. A questão ela é complicada mesmo, né? É complicada porque ela tem muita incerteza e ela tem... E eu acho que é uma coisa importante todos entendermos no tema de inteligência artificial. Ela vai trazer para todos nós essa ambiguidade. A mesma coisa é capaz de fazer uma maldade terrível e fazer uma bondade infinita. Então... quem está no comando da coisa. Né? É a decisão, é o propósito, é a cultura, é o comportamento. A regulação também. Mas para mim tem coisas muito mais fortes e importantes do que a regulação. Me conta uma coisa, como é que você enxerga hoje, como é que a gente vai lidar, as gerações diversas, principalmente os mais velhos aí, a gente estava conversando antes, com isso que está acontecendo, né? Vamos para o mal, porque assim, infelizmente o brasileiro tem uma tendência muito grande de ser inteligente e criativo na hora de praticar alguns golpes. Como é que nós vamos fazer para saber o que é verdade, o que é mentira, o que é fake, o que não é, hein? Alguns falam teremos uma crise da verdade, certo? A produção de dados sintéticos vai se tornar tão simples e tão barato e tão fácil que eu estou quase convencido que o maior risco de uma empresa, dentro da sua família e de uma sociedade, é o não letramento. Explica direitinho aqui para o pessoal, o que você chama de não letramento, por favor. O não letramento é a gente poderia dizer o não saber ler e escrever, IA está trazendo um desafio a um novo letramento. Eu vou chamar de letramento, literacia em inteligência artificial, assim que a gente chama, perfeito. Certo? As pessoas que não sabem como se faz essas coisas, elas... vão ser facilmente enganadas. Vão ser facilmente enganadas. Hoje, se alguém parar você na rua ali e dizer que é o Silvio Santos e pedir um dinheiro para você, você vai questionar. Se aparecer um panfleto político ali dizendo que o candidato tal, na verdade, é um lagarto de Marte e está vestindo uma máscara, você dizer que ideia besta. Então, se você entender melhor o que é isso, como se faz isso, se aparecer um vídeo meu no seu WhatsApp pedindo um Pix, você não vai acreditar. Se você não sabe que isso é muito, muito, muito fácil fazer e não custa nada,
você vai acreditar. Então, o problema é o desconhecimento das pessoas. A ignorância das pessoas, a inocência das pessoas, é ali que a maldade explora também. Por isso que nós temos um conclamado, que nós temos que levar esse tema, esse debate para todo mundo. Você tem uma ideia? Acho que foi o presidente de Taiwan, que já tem uma rixa lá, China... Na China. Não pode dizer na China que Taiwan não é China, que já dá problema, mas né? Ele fez um vídeo institucional para a população inteira, mostrando ele fazendo um vídeo fake dele. Caramba. Para que toda a população entendesse o que é e como é feito. Então, em vez de fazer notícia, eles fizeram verdade educacional. Isso eleva o senso crítico das pessoas. E isso eu acho que é a melhor maneira de proteger. E como é que você acha hoje, por exemplo, para quem é jovem aí, que ainda não se tocou do que são as inteligências artificiais? O que você diria? Eu acho que precisamos entender que é uma tecnologia de propósito geral, não é assim, o que dá para fazer com ela? É uma coisa meio... Propósito geral é quando a gente diz que elas têm uma abrangência quase infinita, né? Eletricidade, internet. Eu acho que a gente precisa entender, sem medo, sem receios, que, na verdade, inteligência artificial tem esse potencial de... Não é o que dá para fazer com inteligência artificial, é uma pergunta invertida, eu acho. Assim, o que não daria para fazer com inteligência artificial? Eu tenho dúvidas hoje, estou para achar ainda, qual é um setor, uma indústria, um processo, um produto, uma função, uma profissão que não tem impactos desse tipo de coisa, porque ela trabalha com cognição. E é a vida nossa, né? O que nos diferencia dos outros bichinhos é a nossa capacidade de fazer essas coisas mágicas ou até a linguagem humana. Então, eu acho que quem é jovem hoje tem que ser muito curioso e muito aberto e muito responsável. E talvez na conversa de segurança, quem trabalha com jovens hoje, quem convive com jovens, né? Filhos, enteados, sobrinhos, professores, tem que cuidar para não cair na vala da demonização da inteligência artificial e entrar na responsabilização. Mas sim, as pessoas têm que entender, os jovens têm que entender que porque dá para fazer, não quer dizer que pode fazer. Eu sempre penso assim, a faquinha está aqui para cortar o pão, mas não para espetar o coleguinha. De novo, ferramentas à disposição. O uso que os humanos dão que é isso. Se ele... Tinha menino que pode pegar... Teve escândalos aí de pegar imagens de menina e fazer vídeos. Era o mesmo que pegava revistas masculinas, recortava a foto da coleguinha e botava na revista. Então, o comportamento... A cultura, o comportamento, ele deveria preceder. Se a tecnologia avança tão rápida que a gente não tem tempo de se entender e reeducar, aí cria um gap de risco enorme. Por isso que nós temos conclamado o Brasil, estamos lançando um programa chamado IA para Todos. Nós estamos fazendo um curso grátis para todo brasileirinho, simples, de 8 a 108 anos, que quer aprender sobre inteligência artificial. Não técnico, não complexo. Qual é a coisa mínima que deveria saber para ter a chance de explorar melhor? Porque eu posso aprender muito usando isso. E vem cá, me conta, fala mais disso, até para quem está nos assistindo, como é que funciona, como é que a pessoa faz esse curso, como é que é? Isso é um programa chamado Movimento IA Brasil. Em 2018, 2019, nós fizemos em São Paulo um grande evento de inteligência artificial. Foi difícil fazer o evento, assim, né? É um evento que tinha... Antes da pandemia, inclusive, Antes da pandemia, sei lá, 800 pessoas, um programa pago. Pô, era assim, meio nerd, meio esquisitão e tal. E agora nós fizemos aí, esse ano, nós fizemos um novo desse de inteligência artificial, e aí era um evento para 2.000 pessoas, e um mês antes deu sold out, não podia vender mais, tal a procura. Mas nesse evento lá em 2018, eu me lembro de a gente ter colocado uma bandeira, e nós lançamos o Manifesto IA do Brasil. E nós dizíamos o seguinte, nós precisamos parar com conversas ruins e entrar num papo reto. O Brasil não pode perder o bonde da história de novo. Vamos com... Isso é 2018. Agora, ainda bem que a gente tentou fazer aquilo. Então, nós estamos nessa conclamação. E o que a gente viu? A gente lançou o Movimento IA Brasil, poucos meses atrás, e que vai ter várias iniciativas nossas, voluntárias, não sei, pro bono nossos, que é para levar para as pessoas que... Nós somos privilegiados aqui, nós temos acesso à informação, conhecimento, tudo mais. Mas tem um monte de gente que está distante disso. Como é que a gente fica mais palatável para essas pessoas? Como é que a gente chega mais nelas? E aí a gente lançou o primeiro, que é um programa chamado IA para Todos. Que bacana! E esse IA para Todos é um curso teste nosso, de tentar levar para as várias pessoas, sabe assim, pô, você é um estudante, você já está aposentado, você é um funcionário ou você é um empresário?
A gente desenhou as personas. Você não sabe nada de inteligência artificial? Sabe um pouquinho ou já sabe muitão? Então a gente foi desenhando isso e foi levando conhecimentos e fundamentos, que eu tento explorar aqui, que a gente acha que são importantes para que eles desenvolvam senso crítico. Para Perfeito. decidir e fazer escolhas do futuro para eles. E isso tem acesso? Você tem época? Como é que funciona? Isso, em poucos dias aí deve estar no ar. Se você procurar por Startse, Movimento IA Brasil, você vai alcançar a gente. Várias empresas estão querendo dar as mãos com a gente. Nós botamos a missão de pegar 1 milhão de brasileiros. Que bacana. Na verdade, a meta nossa era 1%. Tá? Então aí, né? A Startse tem uma capacidade, assim... a gente não tem tanta capacidade. Então, eu não sei, sozinhos não sei quanto a gente ia chegar, né? Mas aí várias empresas estão entrando como co-realizadoras. Isso é uma coisa extremamente interessante do ponto de vista de educação e de dar oportunidades para as pessoas, né, que não têm acesso a isso. Fantástico, fantástico. Vamos mais uma jogadinha? Vamos uma jogadinha aqui. Vamos ver. Eu tive 4. Peraí, eu me dei tão bem lá na empresa aqui, que eu quero voltar agora a ser empresário. Então você tem que ir para trás. 1, 2, 3, 4. E3. Voltou. Opa, e chegou lá no nível de empresa boa. É aqui? É. Então tá, o que está escrito aqui? O principal concorrente fez uma proposta de compra da sua empresa. O valor é igual ao que você esperava. Porém, você acaba de descobrir que o mercado precificou sua empresa pelo dobro do valor proposto. Há muitos riscos e oportunidades sobre a mesa total. Os dilemas. Quem decide precisa lidar com esses dilemas. Perfeito. Certo? Assim, decisões nunca são fáceis, eventualmente, assim, né? Mas o que fazer, não é isso? Pensar fora da caixa. O que eu tenho aqui? Ser perseverante, visão do futuro ou pensamento fora da caixa? Eu acho que aqui vem claramente visão do futuro. As condições, as decisões, elas são humanas. Eu acho que máquinas, inteligência artificial não deveria receber agência. O termo agência não é bem usado em português, mas agência quer dizer, agência de turismo, agência do banco, mas agência quer dizer autonomia, liberdade para fazer. Tá. Eu acho que eu não deveria dar às máquinas agência para. Perfeito. Elas não deveriam ter a máquina agência. tem que trazer para você dados, fornecer me municiar história, exato, para você para que tomar a decisão. eu tenho agência e eu decido, vamos dizer assim. E eu sei que são humanos que decidem e eles todos têm vieses, têm momentos de vida. Então isso depende muito do momento de vida, ok? Perfeito, mas vamos lá, você tá pensando em vender a tua empresa. Isso já deve ter sido uma decisão, já que já tem alguém para comprar. Aí você tem a grata surpresa de que ela está valendo o dobro. E aí? Aqui eu botei visões do futuro, minha opção, porque eu teria que entender os riscos adiante disso, ok? Eu teria que olhar para o meu time, eu teria que olhar para os sócios, eu teria que olhar para os clientes e entender todo esse comportamento. Existem aquisições que são agressivas, que são feitas para destruir o negócio para competir sozinho. Existem takeovers de empresa que podem criar danos a uma cultura que é quase um respeito a toda essa massa de gente que embarcou com você. Então, isso certamente seria considerado uma decisão dessa. Pode ser que o fundador fez sozinho e está muito cansado, ele pode estar doente, ele pode estar... Então, essas coisas embalam por que a tomar decisão é tão difícil. O Google recentemente ofereceu uma das maiores ofertas de compra de uma empresa de segurança. Acho que são mais de 20 bilhões. Uau! E o fundador recusou. Eu não sei o que está na cabeça dele para recusar, mas ele deve ter alguma visão do futuro que talvez a gente não tenha, né? Ou talvez não quer se desfazer da empresa. Talvez não quer, né? talvez ele queira isso. Tem outros que talvez queiram se desfazer porque ele está louco para começar outro. Que é o bichinho do empreendedorismo que mexe bastante, então né? não me resolveu aqui, porque eu peguei visões do futuro e agora não sei se eu vendo ou não vendo, então... Gente, Cristiano, olha... É sempre um prazer conversar com você. Às vezes o tempo passa, a gente nem vê, né? Acho que o que você tem para ensinar é muito, principalmente a forma como você faz a captação de todos os insights e trabalha isso é sempre muito interessante. Eu queria, mais uma vez, agradecer pela sua boa vontade de estar aqui, pela sua disponibilidade. Foi uma honra muito grande. E eu quero te convidar a fazer da câmera e do seu momento para você deixar sua mensagem final, falar o que você quiser, enfim. Por favor. Tá bom. Primeiro, você é tão querida comigo e foi um prazer estar aqui conversando contigo, aprender do jogo. É intrigante o jogo, né?
As Que perguntas bom que você gostou. são intrigantes aqui. E refletem muito da vida, né? Eu acho que a gente tem que praticar mais, criar mais hipóteses. Isso dá agilidade cultural, isso dá agilidade intelectual, né? Eu acho que o pior perigo de qualquer um profissional hoje, que está começando, que está no jogo, e eu acho que não tem que estar no jogo, tá? Para mim, tem que estar no jogo sempre, é perder essa sensação que a gente achar que sabe. Sabe? Acho que é um risco muito grande achar que sabe. Então, talvez aí, uma maneira de pensar e tocar a vida muito profissionalmente assim, eu acho que o grande desafio eu não sei o que a inteligência artificial vai trazer para a gente, tá? Uhum. Eu já sei o que ela está trazendo. Eu fico imaginando algumas coisas. Mas a única certeza que eu tenho é que eu tenho que ter literacia em inteligência de dados, em IAs preditivas, generativas, agentes autônomos, um monte de coisa bacana. Mas a grande literacia é essa literacia infinita. Então, nós não podemos nos cansar de aprender. Acho que esse é o grande recado. Obrigada. Bom, pessoal, desnecessário dizer que você deve até assistir esse programa de novo. A gente fica por aqui em mais um Dômitor na rede Vivax de televisão. Eu espero você no próximo.